registrar aqui o conteúdo. E acho que foi o Miguel que pediu o material, né? Depois me cobra, tá? Que eu tenho aqui umas apostilas boas para completação que pode auxiliar o conteúdo, a aprendizagem de vocês, né? Só botar aqui o apontador. Então, gente, a gente estava vendo canhoneado. Canhoneado, como eu falei para vocês, né? Lembrando, é uma tecnologia de balística desenvolvida toda para a indústria do petróleo, mais especificamente para a parte de workover no poço, né? No caso que seria squeeze ou recimentação, que é para correção da cimentação primária, né? Ou seja, cimentação secundária. O canhoneio é usado para isso. Ele é usado também para você estabelecer contato com essa zona produtora. Uma coisa que a gente viu no início da disciplina de completação foi que o poço ele pode ficar aberto com tela, ranhurado ou canhoneado. A vantagem do canhoneado é que é a forma mais segura, tá? É porque aqui, imagina, isso daqui ó, é como se a gente tivesse recortado o reservatório, né? A gente tem um reservatório, mas imagina aqui que foi justamente revestido, cimentado, né? Então, vou pegar aqui a caneta para poder destacar isso para vocês. Então, esse daqui seria o cimento, simbolizando o cimento, tá? Esse daqui o revestimento, tá bom? Isso daqui a coluna de produção, no caso, aqui junto com a máquina de canhoneio, né? Que foi descida com a coluna de produção. Pode ser uma coluna de trabalho, ou seja, é aqui por dentro que eu gosto de destacar isso. Às vezes eu sou repetitivo, mas é por conta de eu sei dos erros de interpretação que normalmente se tem. A gente não produz pelo poço, que é essa parte cinza aqui, tá? O poço ele é construído para se produzir pelo interior da coluna de produção, tá? Então ele é um mecanismo de segurança ali, tá? Então é importante sempre destacar isso. Então, olha o que o canhoneio ele proporciona. Ele proporciona você estabelecer contato através desses disparos aqui, tá vendo? Normalmente dessa forma. Então, o exemplo de disposição com uma defasagem de 90 graus, né? Ou seja, a cada 90 graus você faz um disparo, né? Então, isso vai nortear, né? Norte, sul, leste, oeste. Você faz essa disposição, né? Das cargas explosivas. E o distanciamento, né? Entre elas, normalmente aí é de um pé, dependendo do quão robusto é o reservatório, se ele tem chance de desmoronamento ou alguma coisa do tipo. O que é aquilo? A gente está intervindo na natureza. A natureza não foi projetada para você sair perfurando. Então, sim, há um risco contínuo de possibilidade de desmoronamento do poço. Então, a gente reduz essa possibilidade de desmoronamento do poço justamente revestindo e cimentando. Tá? Daí a importância da gente diagnosticar a cimentação primária, que sempre vai ter uma pequena falha, pelo menos, né? E é comum você ter grandes falhas também. Então, por isso que o canhoneio é importante para a gente estabelecer esse contato, tanto de correção da cimentação primária quanto da produção. Aí a gente viu que ele gera detritos, tá? Então, esses detritos aqui é importante destacar também porque são cargas explosivas. O que ela vai detonar? O que ela vai fragmentar? Aço, que é o revestimento, cimento e rocha, além da carga explosiva. Então, isso tudo que ela fragmentou não vai virar poeira cósmica e sumir no espaço. Não. Ela vai virar um detrito que vai formar uma crosta, tá? Essa crosta tem nome, é o skin factor, ou fator película, tá? Então, essa crashed zone, aqui nessa zona danificada, tá? É justamente por conta dos detritos gerados pelo canhoneio. E quais são os detritos gerados pelo canhoneio? Primeiro, é essa própria carga explosiva, tá vendo? A pólvora e essa parte de metal aqui, tá? Esse liner cônico metálico aqui, que fica, tá? Então, a pólvora e esse liner cônico. Depois, o revestimento, o cimento e a própria formação, tá? Então, isso tudo vai formar uma película escura que acaba vedando o canhoneado, tá? Ele acaba tamponando, não sei qual termo eu posso usar, ele tampando,
Ele perfura e tampa ao mesmo tempo, tá? E como esses detritos são removidos? Justamente a gente abrindo o poço e permitindo que o fluxo, né, que o próprio fluxo de fluidos, água, óleo e gás, saia do reservatório e percorra o canhoneado. Então, normalmente, com algumas poucas horas de produção, você consegue remover os detritos gerados pelo canhoneio, mantendo a zona compactada aqui, não é? Compactada por quem? Pelo canhoneio, tá? Mas limpando, né? Tirando esses detritos aí que é inerente ao processo, tá bom? Aquela parte eu lembro de ter falado na aula, eu vi aqui o vídeo da última aula e eu não vi eu falando disso, tá? Então, essa daqui é a influência da densidade de tiros e penetração na produtividade, tá? Então, qual é o ideal? Vocês lembram lá, voltando. Então, um poço ele pode estar aberto em frente à zona produtora, com tela, com ranhura ou canhoneado. Eu já falei para vocês que, na perspectiva de produção, se você está visando só produtividade, não é? Então você quer o poço aberto. Mas o problema do poço aberto é que ele é péssimo para você controlar a produção e a nível de segurança ele também é péssimo, tá? Mas a nível de produção ele é muito bom. Então fica a questão, como eu posso ter o mais seguro, né, a possibilidade mais segura que é o canhoneado, com a produtividade do poço aberto, tá? Então, esse gráfico ele serve justamente para isso. Aí fica a pergunta: quantos disparos eu tenho que fazer em frente à minha formação e qual a profundidade que esses disparos que eu fiz tem que ter para que ele tenha performance equiparável ao poço aberto, tá? Então, é isso que esse gráfico mostra. Então, o que nós temos aqui? A taxa de produtividade, né? Aqui nesse eixo, e a profundidade do canhoneado aqui, tá? Então, a taxa de produtividade e a profundidade do canhoneado, tá? O que essas curvas aqui representam? Tá? Essas curvas aqui representam a quantidade de disparos por pé, tá? Então, lembrando que um pé é 30,48 centímetros, tá? Então, quantidade de disparos por essa unidade pé, tá? E essa linha aqui é a meta, tá? Então eu quero cruzar essa linha, tá? Então eu quero entender porque é open hole, né? Poço aberto, tá? Então, quantos disparos e qual a profundidade que eles devem ter para que eu tenha a produtividade equiparável ao poço aberto? Então, só o que eu tenho que traçar? Né? Eu tenho que ver onde essas linhas estão aqui. Isso tudo já é tabelado, tá, gente? Vários estudos já foram feitos, tanto em escala de laboratório quanto em escala prática. Tá? Você tem uma literatura muito vasta. Tem que ser levado em consideração o tipo de rocha também, a permeabilidade, vários aspectos devem ser considerados. Esse gráfico aqui ele é um pouco generalista, mas ele já serve para nortear, né, para que a gente tenha o mínimo de sensibilidade, de quantidade e profundidade de tiros, tá? De disparos, né? É melhor. Então, aqui, se eu executar 8 disparos, tá vendo aqui? Aí tem essa linha vermelha aqui. Cada disparo vai ter que ter 12 polegadas de profundidade, tá? Então, essa é a profundidade que 8 tiros tem que ter, né? Então, se eu fizer 8 disparos com 12 polegadas de profundidade cada, eu vou conseguir alcançar essa produtividade de poço aberto. Agora, se eu tiver só disponibilidade, né, pode ser por vários motivos, por exemplo, a zona é uma zona frágil, tá? O reservatório é frágil. Então, executar muitos disparos por pé, tá? Pode não ser interessante, porque quanto mais disparos por pé a gente faz, mais sensível fica aquele reservatório, tá? Mais susceptível ao desmoronamento ele vai ficar. Então, por exemplo,
eu quero só executar 4 disparos. Então, se a gente diminui a quantidade de disparos, a gente vai ter que aumentar a profundidade dele, tá? Então, aqui, olha, 12, 13 deve estar mais ou menos aqui, né? 13,5 aqui, né? Deve estar aqui. Então, aqui deve estar mais ou menos 13, né? Vamos chutar aí. Então, eu tenho que ter 1 polegada a mais de profundidade se eu executar 4 tiros, tá? 4 disparos. Agora, se eu quiser executar apenas 2 disparos, né? Vou até traçar aqui, olha. Então, olha, eu vou chegar aqui, 15, aí seria 16,5, né? Vou botar aí mais ou menos aqui. Então, essa que teria que ser aí a profundidade, né? Se eu quiser fazer apenas 2 disparos da máquina de canhoneio, eles vão ter que ter aí aproximadamente 16,5 polegadas de profundidade. E o que isso implica? Isso implica uma máquina de canhoneio mais robusta, tá? Isso inviabiliza alguns processos, vai depender da condição que está o meu poço, então algumas coisas têm que ser avaliadas, tá? Então vai depender, né? Às vezes o que pode determinar, às vezes não precisa ser necessariamente a quantidade de tiros, pode ser justamente a taxa de profundidade, né? Então vamos supor, eu não tenho máquinas de canhoneio com alcance de profundidade tão elevado, né? Vamos botar aí de 13 para cima. Eu só consigo aí, no máximo, 12 polegadas de profundidade. Então não tem jeito, eu vou ter que, se eu quiser uma produtividade equiparável do poço aberto, eu vou ter que executar 8 disparos, tá? Aqui as condições que essa análise foi realizada. Ela tem 0 ganho de inclinação, o diâmetro do canhoneado é de 0,5 polegada, tá? 0,5 polegada. Não tive zona danificada ou até mesmo zona com detritos gerados pelo canhoneio, tá? Então aqui ele está considerando um cenário perfeito, tá? Onde não há dano e não há crushed, aqueles detritos, né, gerados pelo canhoneio. Então, como eu falei para vocês, aqui requer uma máquina de maior calibre. E da mesma forma, quando a gente está falando da indústria bélica, né, de armas, quanto maior o calibre, maior a arma, não é? Então, você tem armas de menores calibres, elas são menores. Agora, quando você está falando de armas de assim, de guerra, por exemplo, você precisa de um dispositivo para disparar ainda maior, tá? E aqui no canhoneio não é diferente, tá? Existem 3 possibilidades de máquina de canhoneio. Essa daqui, que tem a maior taxa de penetração, o maior alcance de profundidade de canhoneado, que é o convencional a cabo, tá? Tem essa, que é o TCP, que ele é enroscado na coluna, e tem esse que desce através da coluna. Olha aqui, ó, tá vendo? Ele desce por dentro, então eu não tenho que tirar a coluna, tá vendo? Vamos agora, então, entender. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui. Não. Ah, tá. Até um vídeo lá. Vamos entender melhor, então, cada um deles, né? As vantagens e desvantagens. Então, olha aqui, olha. Tá vendo esse efeito aqui? Então, isso é quando eu executo o canhoneio sem descer a coluna de produção e descendo apenas um cabo elétrico, tá? Então, essa forma, ela tem vantagens e desvantagens, não é? Então, como eu falei, é descido com cabo elétrico, ainda sem a presença da coluna. Tá. O perfil CCL é descido. O CCL é aquele Case Color Locator, né, o localizador de luva. Justamente ele é descido para que não corra o risco de se canhonear em cima da conexão entre os tubos. Tá? Então, se canhonear em cima das conexões é complicado, porque ali vai virar uma zona frágil, susceptível a falhas ainda maiores. O poço está amortecido. O que é um poço amortecido? A pressão, está vendo esse verde aqui? Isso aqui está representando fluido de completação. O que é fluido de completação? Pode ser uma água desalinizada com alguns agentes anticorrosivos, antibactericidas, qualquer coisa para não reagir e gerar corrosão aqui. Então, um poço amortecido, a pressão interna do poço, tá?
é maior, a pressão hidrostática aqui, tá vendo? Que os fluidos que preenchem o poço é maior do que a pressão do reservatório, tá? Então, com isso, eu tenho um poço amortecido, tá? Então, esse termo significa isso. Pressão do poço maior que a pressão do reservatório. Resumindo, é isso, tá? Ah, que pressão do poço é essa? É a pressão do fluido de completação que está preenchendo ele, tá bom? Ou seja, já que eu estou tendo uma pressão aqui maior do que aqui, eu não vou ter esse fluxo que promove limpeza, tá? Então, quando eu executo esse canhoneio, eu não tenho a limpeza dos detritos do canhoneado, já que o fluido de completação empurra para a formação, tá? Então, essa é uma primeira desvantagem. Após o serviço, o canhão é retirado e pode ser imediatamente reutilizado após manutenção e recarga dos explosivos, tá? Então, ele é prático, ele é rápido, porque ele não demanda a descida da coluna de trabalho, tá? A coluna de completação. Aí nós temos o TCP, né? Que é o Tubing Cover Perforating. Então, ele é acoplado na coluna, tá? Então, ele é enroscado na coluna. Então, ele tem uma vantagem, por exemplo, quando ele é descido enroscado, eu posso canhonear, descartar a máquina de canhoneio no fundo do poço, simplesmente jogar fora, deixar ela cair. Deixar essa máquina aqui, ela pode ser descartada, jogada fora e deixar aqui no fundo do poço. Por isso que, normalmente, quando se perfura mais, né, do que deveria, justamente caso eu tenha necessidade de descartar equipamentos. Tá? Isso é conhecido como saco do poço. Tá? Então, é o lixo aqui. Muitas das vezes, gente, esse tipo de operação de canhoneio ou até mesmo de pescaria, qualquer outra coisa, ele é cobrado por hora, tá? Então, para você tirar o equipamento, leva algumas horas. Então, é só o cara fazer as contas. O que é mais caro? Você recuperar aquele equipamento, não é? Ou o equipamento em si? Então, se a máquina de canhoneio for mais cara do que a hora dos técnicos, né? Então, às vezes, mais vale a pena você largar o equipamento lá embaixo, porque é mais barato. Tá? Então, o TCP ele é um pouco nessa lógica. Tá? Então, ele permite, por exemplo, que a operação seja feita under balance, ou seja, com uma pressão no interior do poço, aqui no caso da coluna de produção, né, menor do que a pressão do reservatório. Tá? Então, com isso, o que eu vou ter logo em seguida? Fluxo. Tá? Então, eu tenho fluxo de fluidos imediato, logo após ao canhoneio. Tá? Isso é bom porque eu limpo logo de cara. Isso é bom porque eu já começo a produzir. Se eu começo a produzir, eu começo a lucrar. Não é? Porque vale lembrar, gente, que até agora a empresa só está tendo custo. Tá? Tudo que eu mostrei para vocês até agora, zero lucro. Não entrou nada no caixa deles. Nada, nada no bolso da empresa. Ela só gastou até agora. Ela gastou com licença ambiental, ela gastou com a parte administrativa, ela gastou com empregado, com plataforma, para perfurar, para completar. Até agora, zero lucro, zero lucro. Mas você já está chegando muito próximo. Se você está completando, é porque testes anteriores já indicaram que ali vale a pena você estar, tá? Na perspectiva econômica. Hoje mesmo eu estava vendo de manhã o preço do barril do petróleo, acho que estava $82, não é? Então, esse preço do barril de petróleo hoje, né? Hoje aí a gente está falando dia 8/11/2021, para quem for assistir o vídeo depois, o mercado está aquecido, né? Então, tem muita vaga, né? Então, a gente está aí, não é recessão ainda, né? Recessão, tecnicamente, é caracterizado por 3 meses consecutivos de encolhimento aí do PIB, né? Então, ainda não é o caso, mas a gente está numa inflação também, né? A gente está num fenômeno conhecido economicamente como estagflação, né? Que é estagnação econômica e inflação, né? Então, na verdade, a gente está meio que patinando, não é? Não é a primeira vez, né? O Brasil é expert nisso. Na verdade, os momentos de bonança financeira que são exceções na história moderna do Brasil aí
depois da República do Café com Leite, principalmente, né, de 30 para cá. Mas agora, por um acaso, no nicho, o Brasil ele é muito bom nisso, né? A gente é aquele gigante desengolçado, sabe? O cara que é cheio de potencial, né? A gente tem a base de Alcântara, que é o lugar mais barato do mundo para lançar foguete. A gente tem tudo que é tipo de energia em larga escala, né? A gente tem verão quase o ano todo. A gente tem uma área incrível, né? Geograficamente e natureza, realmente, nada se compara, nada se compara. Realmente a gente é diferenciado nesse pedacinho de mundo que o Brasil ocupa, né? Só que a gente tem os problemas típicos de países em desenvolvimento, muito parecido que problema de Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, Chile, né, Angola, Nigéria, África do Sul, né, nossa política, né, a nossa capacidade de organização a longuíssimo prazo, né, aí fala 30, 50 anos, né, se planejar um país por décadas assim, né, que é assim que se constrói, né, uma grande nação. A gente tem uma descontinuidade, mas alguns setores conseguem sobreviver, não é? Alguns setores eles conseguem, apesar de um contexto político, econômico não muito favorável, né, que o Brasil sempre teve, né, alguns setores da economia, alguns setores da sociedade conseguem, né? Então, hoje, por um acaso, o setor de petróleo no Brasil ele está bem, tá? Ele tem uma estrutura, ele tem uma capacidade de retomada interessante que chama atenção desde 2006, né? Que eu comecei a faculdade, que eu venho acompanhando, e foram alguns altos e baixos, tá? Assim, e altos, assim, muito altos, né? Preço de barril acima de $100, a preço de barril negativo, né? Menos 15. Então, é um mercado muito dinâmico, mas exatamente por ser um mercado tão dinâmico, ele precisa de empresas resilientes, né? Então, a Petrobras é uma dessas empresas top mundo, tá? Pode falar o que for da Petrobras, mas tecnicamente ela é incrível e ela é referência, não é mundial, né? Então, o Miguel fala, o Brasil é PhD em inovação, tá? O Brasil é Cyberpunk 2019. Era para ser o melhor do mundo, era para ser isso, Mas é o que minha avó diz também, né? Era para ser desde a época que ela era novinha também. Então, porque os ingleses demoraram tanto, tinha que ser Portugal mesmo. Aí depende, né? Os ingleses colonizaram aí outros países lá na África e nem por isso eles são desenvolvidos, né? Você tem aqui a Guiana, né? Que nós temos ali a Guiana Francesa, né? Que o Brasil faz divisa com a Europa, né, tecnicamente, né? Você tem ali a zona do euro, né, da Guiana Francesa ali, se eu não me engano, é Amapá ou Pará, né? Não sei. Ali que faz divisa ali. Aí você tem o Suriname e depois você tem a Guiana, que também teve forte influência ali dos ingleses e nem por isso, João. Então, a gente cai nesse romantismo que eu também achava, né? Eu falei, não, por que não os ingleses, né? Foram os portugueses e tal. Mas aí depende. Depende de muitos fatores, exatamente. Então, o nosso processo de independência ele foi diferente, né? Ele veio de cima para baixo, não veio de baixo para cima. O processo de independência dos Estados Unidos foi de baixo para cima, né? Então veio da população contra a monarquia britânica, né? Então é claro que eles tiveram apoio dos franceses ali, foram cruciais. E eles tiveram que inventar uma nova democracia, a invenção dele, né? Os fundadores lá, o Thomas Edison, o Washington, né? Então, eles criaram uma nova forma de civilização, de organização, né? Então, é mais genuíno, né? Nasceu, né? Muito influenciado também pela Revolução Francesa, né? Pelo que estava acontecendo lá. Miguel, mas o Brasil tem boas ilhas de exceção, e uma dessas ilhas de exceção assim, onde você tem um Brasil à parte, né? É aqui a região de Campinas, né? O interior paulistano aqui é incrível, incrível. Ah, sim, o Brasil é incrível. Isso daí é verdade. Também sou apaixonado pela nossa terrinha. Seguindo aqui, então, se deixar, eu fico falando disso daí, de economia, política, história, fico viajando disso daí. Também gosto muito.
Principalmente porque o petróleo está sempre envolvido também nessas questões político-econômicas, né? É uma commodity geopolítica até hoje, né? Incrível, né, cara? Incrível como o petróleo ele vai redefinindo fronteiras, né? Então, ele, como eu falei, aqui o principal aspecto dessa daqui, ele pode fazer essa pressão a negativo, né? Que é underbalanceada. Então, ela tem esse aspecto. E por último, gente, essa daqui como vocês podem ver, olha o canhão como a espessura dele é menor, quando comparada com o convencional e o enroscado na tubulação, que é o TCP, né? Então, aqui ele desce por dentro da coluna. Então, ele tem essa vantagem que ele é compacto, tá? Ele desce por ali, então ele é muito rápido, né? Quando você quer fazer uma intervenção, uma correção, um workover, uma pescaria, não sei, qualquer coisa, você descer equipamentos por wireline, né, por cabo elétrico, ou até mesmo slickline, né, que seria por arame, aí, acaba sendo facilitado. Mas aqui você perde capacidade de profundidade, né? A taxa de penetração do canhoneio ela reduz. Então, é a principal desvantagem, tá? Então, mas ele é utilizado justamente na cimentação secundária, por exemplo. Você não precisa de profundidade. Aí você pode usar uma máquina de canhoneio menor. Mas é aquilo, gente, depende muito do mercado, da disponibilidade no momento, do tempo de sombra, da sua urgência, tá? Então, essas daqui são as 3 possibilidades. Ele descer sem a coluna, enroscado na coluna, ou por dentro da coluna. Então, se eu for resumir, é isso, tá? Cada um com seus prós e contras. Então, aqui eu separei um vídeo para poder ilustrar isso tudo que a gente viu até agora, tá? Vamos lá dar uma olhada. Então, isso daqui, olha, é uma máquina de canhoneio sendo plugada na coluna de trabalho para ser descida, tá? Então, aqui ela está falando que ela maximiza a perfuração, tem um módulo ali, design de segurança, ele consegue descer medindo também a informação crítica em tempo real, a gama ray, pressão, temperatura. Então, você consegue ter todas as informações subindo em tempo real, você consegue ter uma assertividade bem maior, tá? Olha lá, tá vendo os disparos, como são feitos? Olha lá. Então, aqui a pressão, olha lá, vendo, olha lá, sendo preenchida por óleo, tá vendo? Ali foi underbalanceado. Canhoneou em cima, tá vendo? Canhoneou e produziu é porque está underbalanceado. A pressão do poço é menor do que a pressão do reservatório, tá? Então, essa daí é um vídeo que eu achei bem atual de uma máquina, de uma empresa especializada em canhoneio. Tá? É como eu falei para vocês, parecendo comercial da Polishop, né? Muito bom, muito bom. Mas é o merchandising deles, né? Eles também. Porque eu não convém passar na TV, né? Porque não é para consumo doméstico, consumo industrial. Mas é mais ou menos assim que eles vão ilustrando, né? Então, você tem isso. E aqui é uma operação real, né? Eu achei um vídeo aí de uma máquina de canhoneio sendo preparada na superfície para ser descida. Tá vendo? Você olha, você não dá nada. Você não fala que ali dentro tem uma carga explosiva, não é? No entanto, tá vendo? Isso daí são feitos disparos ali, ó. Então, cada lugarzinho daquele ali é um canhão que é descido. Então, o cuidado que tem que ter na superfície é com areia, né? Você tem que ter alguns cuidados aqui. Então, ali mostrando lá, como ela vai ser descida. Então, daí é a preparação de uma máquina de canhoneio real para depois ela ser acoplada e ser descida por cabo, né? Cabo elétrico, para ser disparado. Então, tá vendo? Daqui é uma operação no Brasil, tá? Lá no Nordeste. Então, é para vocês terem noção, né? Um pouco dessa parte romântica aí, como o Arthur diz aí, o vídeo promocional lá Polishop, e ele na realidade, né? Você vê que é uma máquina que já foi utilizada, que ela tem marcas de ferrugem. Então, a vantagem é isso, que você pode recarregar a máquina, né? E utilizá-la várias vezes. Então, é uma outra possibilidade dela. E essa daqui, pelo visto, é aquela convencional, é aquela que você não desce enroscada na coluna, nem por dentro da coluna. Tá? Então, após a realização do canhoneio, é muito comum a gente efetuar uma avaliação da formação produtora. A gente vai fazer alguns testes agora, vou mostrar para vocês como é feito uns testes de produção.
O objetivo dessa avaliação é obter diversas informações sobre o reservatório. Então, a gente quer entender qual é a capacidade produtiva desse reservatório. Ele é grande, pequeno, ele é médio? Ele tem muito gás, tem muito óleo? Qual é a pressão dele? Tá? É isso que a gente quer entender. Então, os principais pontos, né, dessas ferramentas de teste que eu vou mostrar agora é a identificação e coleta de fluidos existentes, né? Então, você pega alguns fluidos ali para levar para o laboratório para ver teor de H2S, dióxido de carbono, a quantidade de gás, grau API, viscosidade, entre outras coisas. Mas principalmente isso. Que tipo ele é alcano, alceno, alcino, para ver o que predomina ali, né? E por aí vai. Obtenção do valor de pressão, né? Já falei, estática da formação. Então, ou seja, com um poço amortecido, você vê qual é a pressão da formação. As vazões também, né? O BSW, a RGO, vazões de fluido produzido. O BSW eu já devo ter falado, né? Que é o Basic Sediments and Water, é o teor básico de água e sedimentos. E a razão gás-óleo, né? Que é o volume de gás dividido pelo volume de óleo. Estimativa do grau de dano da rocha ao redor do poço. O simples fato de perfurar, a gente já está danificando o poço, né? Então a gente já tem uma zona danificada pela perfuração. Então a gente faz uma coletagem, principalmente aqui essa amostragem, né, PVT, você colhe a amostra e mantém, né, a pressão, o volume e a temperatura a qual essa amostra foi colhida, e leva para o laboratório e vai fazendo vários testes, vai modificando a pressão, tá? Para ver o que isso influencia no volume e na temperatura, ou vai mudando a temperatura, para ver como aquela rocha reage, para poder se entender melhor, descer o fluido mais adequado, cimento mais adequado, a tubulação mais adequada. E isso daqui, né, que é a estimativa do volume de óleo existente e a depletividade da formação. Beleza, isso daqui, olha, daqui outras não, né? Isso daqui. Então, depletividade. Gente, depletividade é um aspecto importante. Então, e essa palavrinha aqui é justamente quando ele está depletando, ele está deixando de produzir, a produção está diminuindo, tá? Então isso é depletar. Depletar é diminuir produção, tá? Por conta de pressão, provavelmente, tá? O declínio da pressão normalmente acaba ocasionando uma depressão do reservatório, da formação. Então, como que é feito esse teste? Esse teste é feito utilizando essa ferramenta, que é o teste de formação a poço revestido. Tá? Então, normalmente são feitos pelo menos 2 fluxos de fluido, e essa ferramenta ela vai colher a informação. Tá? Então, a gente tem registradores de pressão e temperatura embaixo e no topo dela. Tá? Ela é descida aí com a coluna de completação, né, a coluna de trabalho. Ela é assentada, tá? Coloca-se esse packer aqui, tá vendo? Para ela ter para ela ficar acomodada, né, ancorada no poço. E aqui, como vocês podem ver, olha, registrador de temperatura, tá? Aqui, registrador de temperatura. É o registrador de pressão externo. Aqui é por onde o óleo entra, tá? Registrador de pressão interno, inferior, válvula de fechamento, que já vou explicar, registrador interno superior, tá? Válvula de circulação reversa e coluna de trabalho, tá? Então, a válvula de circulação reversa é quando a gente está sacando essa coluna e já retirando ela do poço. No interior dela, normalmente fica um pouco de óleo. Então, a gente bota para fazer essa circulação reversa justamente para o óleo vazar por ela e não derramar em cima e garantir a limpeza e a segurança do ambiente de trabalho. Tá? Registrador de pressão, não precisa falar, né? É o registrador interno superior. Então, eu quero ver qual é a pressão interna. Interno inferior. E eu fecho isso daqui, ó, tá vendo? Essa válvula de fechamento é justamente, por exemplo, para não permitir a subida de mais fluido quando eu já quero retirar ela, por exemplo. Tá? Mas quando eu boto a válvula de circulação reversa ali, ela normalmente, o fluido da coluna de trabalho vai sair por aqui. Ó, tá?
Ela permite que o fluido saia por aqui. E o registrador externo. Então, por exemplo, se tiver uma pressão aqui externa muito maior do que a interna, eu posso estar tendo problema. Então, por isso que é importante eu estar mapeando qual é a pressão interna e externa da formação. Porque a pressão interna, por exemplo, pode começar a crescer, mas porque ela entupiu. Tá? Então, se você tem um aumento abrupto da pressão interna de uma TFR, né, que é esse teste de formação ao poço revestido, pode ser um indício de um entupimento por um hidrocarboneto parafínico, graxoso, né, viscoso, que gruda e vai formando crosta. Tá? Ele é da classe dos asfaltenos, né, cadeias de hidrocarboneto mais extensas. Eles acabam parafinando e por atrito, vão aderindo às paredes internas da tubulação. Tá? Então é isso, olha lá. Esse teste consiste numa completação provisória do poço da zona de interesse, utilizando-se uma coluna especial chamada de coluna de teste, que é a TFR, que é Teste de Formação Poço Revestido. Na realidade, a coluna de teste consiste numa coluna de trabalho comum, com uma série de equipamentos especiais. Né? Então, o que difere ela do restante da coluna, que a outra coluna não tem mais nada, é só uma coluna de ferro, ponto. Ela está ali para conduzir o fluido, está ali para fazer o fluido chegar na superfície. Essa daí é uma coluna de ferro com registradores de pressão, temperatura, válvula de fluxo. Né? Você vai acoplando alguns equipamentos a ela. Tá. E o objetivo é justamente permitir aferir essas pressões e temperatura do reservatório. Permite a realização de fluxos. Tá. É isso daí. Então, vai fazendo teste de produtividade. Então, registradores, como o próprio nome diz, já falou, né? O tubo perfurado, aí eu acho que eu já falei tudo para vocês. Isso daqui é só para material de consulta, tá? Porque nem todos os livros acham isso, tá, gente? Esse material aqui é uma herança aí da minha graduação. Eu tive a oportunidade de ter a aula de completação com o engenheiro de completação da Petrobras, né? O José Augusto, que me deu aula. E a aula dele é incrível, né? O cara com uma experiência enorme na Petrobras. Então, esse conteúdo aí ele é muito bom, né? Ele é muito bom por conta disso. Ele traz justamente a completação na perspectiva de um engenheiro de completação da Petrobras. É claro que eu fui adicionando algumas coisas mais para ela ficar mais ilustrativa, né? E mais próxima. Mas o que eu quero dizer é que algumas informações aqui vocês não vão achar em livro, tá? Que é muito do conhecimento que o professor José Augusto teve ao longo da carreira dele. Então, olha, o passo a passo de uma operação de TFR, né, que é esse teste de formação. Então, logicamente, primeiro monta a ferramenta de teste e a descida da coluna de trabalho no poço. Depois a conexão e teste de equipamento de controle e segurança na superfície. Assentamento do PAC, que é importante, né? Abertura da válvula de fundo para a realização do primeiro período de fluxo, que isso a gente vai ver com as medições de parâmetros de produção. E a gente faz uma coletagem desses fluidos produzidos, dessas amostras, para poder analisar em laboratório. Aí depois a gente fecha, ou seja, a gente bota ele em fluxo, deixa ele em fluxo normalmente por de 1 a 3 horas, fecha. Espera a pressão estabilizar. Estabilizou a pressão, abre novamente, tá? Vai abrindo e vê qual é o comportamento do segundo fluxo comparado com o primeiro. Se a pressão é maior, se a vazão é maior, se o fluido que está subindo ele tem detrito ainda ou não. Tá? Aí depois do segundo fluxo, você pode ter ou não a segunda estática. Depois desassentamento do PAC, circulação reversa, retira a coluna e análise das informações registradas, né, ali pelos registradores de pressão e interpretação de resultados. A TFR ela é importante, mas normalmente dura aí poucas horas, tá? Dependendo da situação, né, se você tiver alguns resultados não muito bons de primeira, assim, um cenário muito favorável, ela pode levar pouquíssimos dias, tá? Vai uns 2, 3 dias, mas é muito raro. Normalmente os registros de operação que eu vejo são de horas. Tá? Isso para campo normal, tá, gente? Agora, para mega campo do pré-sal, a história é outra. Às vezes
sim, talvez valha mais a pena você deixar, dada a magnitude do reservatório. Mas campos assim mais convencionais, né, que são meio que já padronizados, conhecidos, parece com outros já, poucas horas já consegue trazer informação suficiente. Tá? Eu vou terminar a aula de hoje explicando essa carta, mas na próxima aula eu vou explicar de novo, porque ela é chatinha de entender mesmo. Tá? Então, eu vou explicar ela 2 vezes de forma bem profunda. Então, olha só, aqui a pressão ela cresce para baixo, tá? O eixo de pressão, então aqui é 0 e aqui é o máximo. Vamos chamar de 1. E tempo, a mesma coisa, tá? Aqui, opa, ia botar 0 aqui no lugar errado. Então, 0 aqui, 1 aqui. Então, aqui é pressão mínima, pressão máxima. Tempo mínimo, tempo máximo, tá? Então, só para destacar o eixo, né? Então, a gente começa interpretando o gráfico pelos eixos. Aí vamos para o gráfico em si. Então, o que está acontecendo aqui? A ferramenta TFR, aquela ferramenta que a gente acabou de ver, ela é descida, tá? Olha o que acontece. Ela está fechada. Tá? Ela está fechada, aumento de pressão. Então, aquele registrador externo, ele está, olha, carta típica de um registrador externo, tá? Isso daqui é importante ressaltar também. Registrador externo só está vendo aumento de pressão. Aí o que acontece aqui no momento 2, né? Nós temos o tempo de conexão dos equipamentos na superfície. Então a gente vai conectar a centagem porque chegou na profundidade já desejada. Aí a gente abre para o fluxo, tá? Que é o Packer aqui. Então tá vendo o que está acontecendo aqui? Uma queda abrupta de pressão, tá? Nesse momento 3. Então queda abrupta de pressão, por quê? Porque a gente teve assentamento do Packer e a abertura do fluxo de fluidos, tá? E aqui eu tive meu primeiro fluxo, tá? Então, o primeiro fluxo vai crescendo, vai crescendo. Quando você vê que ele está estabilizando e não tende mais a crescer, normalmente é caracterizado por uma curva assim, tá? O que você faz? Segunda estática. Fecha novamente, vê até onde vai. Reparem que a pressão que ele chegou agora é uma pressão menor. A primeira pressão foi maior, tá? Essa pressão aqui já foi um pouco menor. Pode ser, por exemplo, por conta dos detritos gerados pelo canhoneiro, que o primeiro fluxo já foi suficiente para você limpar esses primeiros detritos que ficaram ali. Então, segundo estática, segundo fluxo, tá? Então, abriu aqui novamente e olha o que aconteceu. O segundo fluxo ele tem uma pressão maior do que o primeiro, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Então, olha só, primeiro fluxo, segundo fluxo, tá? Então, o que aconteceu? Aqui, a pressão foi menor e aqui a pressão foi maior. Olha, logo a pressão inicial. A pressão final, maior ainda. Isso é um bom sinal. Isso quer dizer que o reservatório é um reservatório com pressão. Isso quer dizer que, por exemplo, se você coletou o fluido e viu lá detritos no primeiro fluxo e não viu no segundo, significa que você já fez uma boa limpeza dos detritos gerados pelo canhoneiro, tá? Então, essa é uma carta típica de um registrador externo excelente, tá? Sonho, né? Todo operador de canhoneiro quer ver uma carta sempre assim, tá? Aí, por último, a gente tem a segunda estática, tá? E o desassentamento do Packer e retirada da coluna, tá? Então, isso que significa essa carta, tá? Aqui está mostrando o segundo exemplo de carta, né? Que é o segundo período de fluxo, que é aqui, mostra que o poço conseguiu encher toda a coluna e produzir fluxo na superfície, ou seja, o poço é surgente. Tá? Então, esse daqui também é um outro indicativo, lá, início da surgência, começou a produzir. Fluxo estabilizado na superfície, com medição das vazões e produção. Você vê que foi decaindo e estabilizou. Estabilizou, então isso significa que ele tem um tamanho razoável, significa que os detritos já foram retirados e que, sim, vale a pena continuar nele, tá bom? Deixa eu ver, eu vou parar por aqui, porque já foi bastante informação. Aí, na outra aula, eu vou explicar de novo, tá? Porque é importante esse conhecimento da carta de registrador externo de uma TFR, tá bom? Dúvidas?